Bem-vindo, profissionais de manutenção! Finalmente chegou o dia da imersão em gestão de PCM. Para quem não me conhece, eu sou o Luciner Piovesan, sou especialista em gerenciamento de manutenção, trabalho com manutenção, sou criador de um treinamento de gestão de PCM com o método OPFC, de gestão de manutenção. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre manutenção e eu vou te ensinar a ser um gestor de manutenção de verdade. E mesmo sendo um técnico, você vai ter a possibilidade de se destacar e quem sabe conseguir salários de 5 a 10 mil. E para começar, nada mais justo do que dizer o meu exemplo. Eu comecei a trabalhar como eletricista, eu ganhava um salário baixo, no entanto acertei um conselho na época e comecei a estudar sobre gestão de PCM. Então surgiu uma oportunidade no qual fui contratado por um cargo de gestão, pois eu entendia sobre gestão de PCM, eu não era só um ótimo técnico. E da noite para o dia, meu salário quase que triplicou na época. Isso faz muito tempo, mas dá uma olhada aí na foto da minha CLT e põe na tela para o pessoal ver. Faz tempo, mas antes de começar eu vou contar um pouco sobre mim, só que antes eu tenho duas coisas importantes. A primeira é a quantidade de inscritos para o evento. Foi de 3.121 pessoas, mas sei que aqui poucos vão conseguir acompanhar, às vezes as pessoas têm uns compromissos, não conseguem assistir. A segunda observação é que dessa vez aqui quase que exatamente 50% das pessoas já trabalham com PCM em algum cargo e 50% não. Então precisei me desdobrar um pouco aí para conseguir criar um conteúdo que abrangesse
esses dois grupos. Dito isso, então, minha história, como sair do chão e me tornei um gestor de PCM. Quando comecei a trabalhar com PCM, eu já disse para você, como eletricista, numa grande empresa, numa cidade que eu morava. Eu gostava muito do que fazia nessa empresa, uma empresa grande, então tinha automação, tinha sistemas complexos, e isso me motivava a aprender cada vez mais. E aprendi, me tornei um excelente técnico, só que esse foi o problema que eu já vou te contar. Mas, apesar de tudo isso, uma coisa começou a me incomodar. Eu via pessoas, via colegas que sabiam menos do que eu, mas conseguiam assumir posições melhores e ganhando mais, enquanto eu continuava ali no mesmo lugar. Então foi que eu recebi um conselho, na época do supervisor Petrúcio, ele me deu um conselho que mudou a minha vida. Ele disse: Lucinir, aprenda gestão de PCM, gestão de manutenção. Aqui nessa empresa aqui ainda não funciona. Ele deu uma ênfase, escuta que você vai se dar bem. Nesse mesmo instante eu fiquei pensando o que é essa tal de gestão de PCM. Como técnico na época eu não entendia nada do que era PCM. Fiquei pensando sobre isso. Pedi para o Petrúcio a recomendação de livros. Ele não só me indicou o livro, como comprou para mim, que na época também eu não tinha nem cartão de crédito para conseguir comprar o livro pela internet. Quando o livro chegou, eu comecei a estudar. Duas coisas ficaram bem claras para mim. A primeira, finalmente eu entendi o que era gestão de manutenção, gestão do PCM. Como técnico, eu não tinha ideia de que isso existia. E o mais chocante, eu percebi que a empresa onde eu trabalhava, apesar de ser uma empresa enorme, grande, não tinha nada de gestão de PCM. A segunda coisa que eu aprendi foi que ser um ótimo técnico não ia adiantar muito para mim, eu ia ficar no operacional. E aí que tomei minha decisão. Eu ia dominar a gestão de PCM e mudar minha trajetória. Outro dia, o conhecimento de PCM realmente mudou minha vida. Depois de alguns anos mais tarde, surgiu uma vaga em outra empresa de gestão de PCM. Eu tinha 24 anos, mais ou menos. Tinha formação superior e somente com nível técnico eu resolvi me candidatar. Fui chamado para a entrevista e o que o gerente me perguntou? Se você pensou sobre gestão de PCM, acertou. Ele me perguntou o que é o 5W2H, fale sobre manutenção preditiva, me dê um exemplo prático de alguma coisa que você já aplicou. Tinha aprendido gestão de PCM, provavelmente eu não ia conseguir nem passar na entrevista. No entanto, eu tinha conhecimento, respondi com confiança para o entrevistador e mencionei sobre alguns treinamentos que eu fiz, que resolvemos pequenos problemas de equipamentos, aplicamos a manutenção produtiva para o pessoal na época da indústria. Fui contratado, meu salário praticamente triplicou da noite para o dia, mas calma, não foi um felizes para sempre nessa época. Como eu disse, então, eu comecei a trabalhar como supervisor. Eu cometi muitas falhas na nova empresa, apesar de ser menor, não tinha nada de gestão de manutenção, não tinha programação, não tinha prevenção, não tinha nem sequer setor de PCM. O meu cargo nem sequer existia, eu fui a primeira pessoa contratada para fazer a gestão do PCM. Isso aí, beleza, agora é só aplicar o que eu estudei e boa, vou conseguir tocar a gestão. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu me lasquei no início. Eu sabia muito da parte técnica, mas não sabia como estruturar um setor de PCM. Tentei criar programação de preventiva, tentei aplicar algumas outras coisas, mas eram muitas básicas, coisa muito básica, eu não consegui se desenvolver. Estava mais centrado em resolver os problemas técnicos do que fazer a gestão do PCM. Até que um dia eu vi uma empresa onde a gestão do PCM funcionava de verdade. Foi um choque de realidade. Aí eu percebi que o que eu estava tentando fazer era no improviso e não ia conseguir chegar muito longe com o que estava fazendo. Foi nesse momento que tudo mudou, então eu voltei para casa, peguei aquele mesmo livro que o Petrúcio tinha me indicado anos atrás, juntei com tudo que eu aprendi em cursos que eu já tinha feito de gestão de PCM, sentei no outro dia na frente do computador, comecei a estruturar o plano de manutenção da empresa para fazer a gestão do PCM. Fiz um plano já com 5W2H e decidi, vou começar aos poucos e ir melhorando continuamente, até que dê certo. Tanto que tempos depois, em uma auditoria que o pessoal da Matriz veio, eles vieram achando que não tinha nada de
gestão de PCM, já que a unidade era meio que uma pedra no sapato do grupo. Mas se surpreenderam. Por quê? Porque tínhamos um setor organizado e rodando. Mesmo ainda sem um software de gestão, mas funcionava. Tempos depois ainda, a alta gestão decidiu implantar a ISO 9001 e sabe o que eu precisei mudar no PCM para atender a norma ISO 9001? Quase nada. Uma outra coisa só, adaptações em documentos. Enquanto os outros setores precisaram mexer em processos, fazer processos, enfim, mexer tudo. O PCM, no caso, meu já estava pronto. Nesse ponto, eu já tinha a minha pós-graduação em gerenciamento de PCM, tinha feito um TCC lá sobre a ISO 9001, também um artigo sobre manutenção classe mundial, o que me ajudou muito. Todo esse acontecimento, eu percebi duas coisas que ninguém tinha me ensinado antes. Primeiro, que ser um bom técnico não é suficiente para você crescer na manutenção. Quem domina apenas a parte técnica, seja elétrica, mecânica, assim por diante, vai ter um teto, vai ter uma estagnação, não tem jeito. Para avançar, é preciso entender de gestão. Nesse caso, está na manutenção, então é gestão de PCM. E o melhor de tudo é que não precisa passar 5 anos em uma faculdade. A segunda coisa que aprendi é que muitos engenheiros assumem cargos de gestão de PCM sem saber o que é PCM. Muitos acham que fazer gestão de manutenção é apenas cuidar das ordens de serviço, das manutenções planejadas, da preventiva, e pior ainda, existem supervisores, coordenadores e até gerentes que não fazem ideia de como deve ser uma gestão de PCM. É uma grande oportunidade para quem realmente entende de PCM e para você que está aqui, que vai aprender com o que eu vou ensinar essa semana. Então, iniciando, o que eu vou te ensinar hoje? Hoje eu vou te mostrar como se destacar, como buscar cargos de analista ou de gestão de manutenção. Vou te ensinar algumas coisas no qual muitos ainda não sabem sobre a gestão de PCM. Amanhã eu vou te mostrar o que é uma boa gestão de PCM. Não basta você ter um cargo, você precisa saber fazer uma boa gestão. Então nós vamos se aprofundar um pouco mais. Antes de tudo, a grande pergunta: como conseguir uma vaga de analista ou gestor de PCM que pague bem? Já mencionei que ser apenas um bom técnico não é o suficiente. Você precisa entender o problema, você precisa fazer gestão de PCM. Focam só na parte técnica, sem perceber que esse caminho tem um limite bem claro e definido. Mas técnicos normalmente são mais fáceis de encontrar. Quer uma prova? A imagem que eu vou pedir para o pessoal pôr aí na tela, que você está vendo, a vaga de técnico elétrico técnica, no qual eu abri e em aproximadamente 2 dias já tinha 30 pessoas que se inscreveram. Agora procure desses técnicos, quem sabe 5W2H, manutenção preditiva, análise de causa raiz, MTBF, disponibilidade física, a lista vai diminuir bastante. Se encontrar um ou outro que domina alguma dessas coisas, vai ser muito. Significa que se você aprender esses fundamentos, seu valor no mercado vai aumentar. Você vai ficar à frente da maioria dos técnicos, de engenheiros, que sabem apenas a parte técnica, mas não valorizam o que é a gestão e como fazer uma boa gestão de PCM. O mercado precisa desses profissionais que saibam organizar a manutenção, que saibam fazer um bom PCM. Quem tem esse conhecimento normalmente se destaca. Como exemplo, eu já trabalhei com uma analista de manutenção e que, acredite, formada em jornalismo. Ela aprendeu sobre o PCM, se destacou, passou a ganhar um salário. Tem uma outra mulher chamada Josi, já foi supervisora de manutenção em uma empresa da Coca-Cola. E sabe no que era formada? Serviço social. Não quis mais trabalhar e com presídio, começou com o cargo de auxiliar no PCM, aos poucos dominou a gestão de PCM, começou a se destacar e assumiu um cargo de supervisor. Mandava e muito marmanjo. Então você já notou que nem precisa ser formado em ciências exatas? Tem um rapaz que conversei com ele algumas semanas atrás no Instagram, ele é analista de sistema e trabalha com PCM. Eu não lembro o nome dele, mas se por acaso você está me assistindo aqui, manda um oi no bate-papo. Aproveitando então, comente aqui se você já trabalha com PCM ou a sua formação. Enfim, então agora pegue papel e caneta, vamos aprender algumas coisas sobre PCM.
Primeiro, o que é PCM? Caso você ainda não tenha entendido, talvez não trabalhe ainda, ou trabalhe como técnico, pensa que PCM só é o corpo técnico de campo, mas é muito mais do que isso. O planejamento, o PCM, né, o planejamento e controle de manutenção, é a área responsável por acompanhar, programar, manter as atividades de manutenção de uma empresa. O objetivo do PCM é garantir que os recursos, né, por exemplo, mão de obra, materiais, o tempo sejam utilizados de forma eficiente e econômica, aumentando a confiabilidade dos equipamentos, no caso, melhorando a produção. O PCM envolve gestão de manutenção corretiva, preventivas, preditivas, além, por exemplo, de análise de falhas, planejamento e intervenção dos equipamentos, controle de indicadores, tomada de decisões estratégicas de manutenção. Então, você já começa a observar que gestão de manutenção não é só apenas manutenção preventiva e conserto de máquinas, como muitos pensam. Em um PCM pode ter, por exemplo, o planejador de manutenção, a pessoa que cria os planos de manutenção preventiva e preditiva, chama pedidos de serviços e garantia de disponibilidade dos materiais. Também tem o programador de manutenção, ele foca mais na organização e sequenciamento das atividades de manutenção. Esse profissional, então, ele alinha prazos, recursos. Em seguida, temos o que todo técnico pode ter a chance de se destacar bastante se aprender sobre gestão de PCM, que é o analista de PCM. Esse analista de PCM analisa os indicadores, um exemplo só, MTBF, MTTR, Backlog. Ele também otimiza as estratégias de manutenção, sugere melhorias no planejamento e no controle. Depois nós temos o supervisor de manutenção, ou supervisor de PCM, que faz a gestão da equipe, coordena a execução das estratégias de manutenção, metas e indicadores e, enfim, todas essas atividades aí. Algumas empresas também têm um engenheiro de manutenção. Ele define metodologias, analisa falhas, propõe melhorias nos processos e implementa ferramentas como o FMA, o 5x. O restante da equipe, então, são os auxiliares e técnicos de campos, como os eletricistas, os mecânicos, enfim, por aí vai. Já vou te adiantar uma coisa, talvez alguns já estejam questionando. Dependendo do tamanho da empresa e da estrutura organizacional, o supervisor de manutenção normalmente faz todas essas funções acima. Eu já trabalhei, então sei como é que é isso. Exceto o do técnico de campo, no caso. Digo também que muitas empresas optam por contratar pessoas externas de cargos, por exemplo, como analista. Por quê? Porque normalmente seu corpo técnico pouco ou nada sabe sobre gestão do PCM. Isso é um problema. Você podia se destacar, mas não consegue porque você não sabe sobre o PCM. Então, saber gerenciar vai ser um diferencial. As empresas precisam desses profissionais que organizam manutenção, garantem os processos do PCM. Então, é uma habilidade valorizada. E quem domina, mesmo às vezes que pouco disso, acaba se destacando no mercado. Surge uma vantagem, um potencial que se os técnicos aprender sobre o PCM, podem crescer e assumir cargos de gestão, assim como aconteceu comigo. Mesmo sem uma graduação inicial, a empresa procura especialistas em PCM e oferece salários atrativos para essas pessoas. Procure aí você mesmo, procure por vagas no LinkedIn e no Google, por exemplo. Alguns pedem somente ensino técnico, outras até pedem graduação, mas normalmente é graduação em qualquer área, ou normalmente, como já vi muito, a formação em administração de empresas também. Mas todas elas pedem o conhecimento em gestão de PCM. Agora imagine você chegar na entrevista e o entrevistador te perguntar o que é MTBF, o que é planejamento de 52 semanas, como eu faço um plano de ação. Se você não conseguir responder nenhuma dessas perguntas aqui, não adianta nada. Mas isso de dizer que existem gestores de PCM que não sabem disso. Imagina a gestão do setor de PCM como deve ser. E eu já vi muito isso na minha trajetória. Muitas pessoas estão fazendo uma boa gestão da manutenção e isso é mais comum do que você imagina. Muitos profissionais ainda não sabem que sem uma gestão eficiente do PCM, a manutenção não faz nada, né? A manutenção é desorganizada e pior,
falta de organização gera prejuízos enormes para as empresas. As empresas perdem muito dinheiro por não ter um bom PCM. Com o planejamento de manutenção, normalmente as máquinas quebram mais, geram vários problemas e prejuízos para as empresas. A manutenção se torna desorganizada e impacta diretamente no fluxo da produção, resultando, no caso, por exemplo, em perdas financeiras, perdas de máquinas e por aí vai. Agora imagina o contrário. Quem domina o PCM, aplica métodos e estratégias de gestão, se torna essencial e às vezes, posso dizer, às vezes tem substituível dentro da organização. Esses profissionais são valorizados porque eles conseguem garantir o bom funcionamento do PCM, da fábrica, dos equipamentos e torna tudo mais eficiente. Por isso que se você quiser se destacar, não adianta você só entender o básico do PCM. Somente metodologias de manutenção, por exemplo, que é o que mais os cursos têm, só as metodologias de manutenção, mas não como aplicar. Então é fundamental você aprender como aplicar na prática tudo isso. Aprender a gerenciar de forma estratégica, aplicar melhorias, práticas de manutenção, tornar um especialista que a empresa no caso não pode abrir mão de você. E falando em gestão de PCM, vou mostrar algumas metodologias de manutenção no qual boa parte dos cursos ensinam isso, como se isso fosse a gestão de PCM, mas não é. É só o começo. E hoje eu vou ensinar para você isso de graça e vou resumir. Então, deixa eu sentar aqui na frente do meu computador aqui para mim abrir a outra câmera para mostrar a tela do meu computador aqui então. Só um minuto. Então vamos começar a parte técnica aqui. Só um minuto aí, aproveitar e tomar uma água. Não sei como é que tá a imagem aí para você, a minha imagem, essa câmera aqui não é tão boa quanto a outra, mas o que mais importa é aqui o que você vai estar visualizando. Então nessa primeira parte aqui do nosso webinário, nós vamos ver as estratégias de manutenção, classificação ABC e a ferramenta 5W2H. Já adianto que muitos profissionais, muitos supervisores, gerentes não entendem disso daqui. Alguns entendem a classificação ABC, não são todos, e poucos entendem o que é o 5W2H. Então vamos lá. Então, as estratégias de manutenção. As estratégias de manutenção aqui, para você que é iniciante, aí que não entende, são as manutenções que são feitas. Tem as estratégias de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e assim por diante. Vamos ver cada uma e você vai conseguir entender melhor. Quem já conhece, aí eu peço um pouco de paciência, então, mas vamos lá. Então, relembrando as estratégias de manutenção, as metodologias de manutenção. Então, manutenção corretiva é aquele tipo de manutenção que o equipamento estragou, você vai e conserta. Não tem um planejamento, não tem nada. É igual, por exemplo, você está andando com seu veículo na estrada, furou o pneu, você vai e conserta. Não tem um planejamento, não tem nada. Mas enfim, pode ser qualquer outro tipo de defeito. Então, as vantagens desse tipo de manutenção. O custo inicial é baixo. Você não tem todo um planejamento de peças, de serviço para fazer. Então, o custo inicial é muito baixo. A desvantagem é que vai ter problemas inesperados. Talvez estará no meio da produção, no dia que mais precisa do equipamento, o equipamento estraga porque não teve uma manutenção adequada. Então, você vai ter que fazer uma manutenção corretiva. Então, esse custo, às vezes, é altíssimo. Esse tipo de manutenção está na norma ISO 14224. E esse tipo de manutenção ainda pode se dividir em duas. A não planejada, né, que vai ocorrer de forma imprevista, sem um planejamento prévio, executado com urgência, estragou o equipamento, você tem que ir lá e consertar, não tem como escapar. É uma ação reativa, feita somente quando surge o problema. Tem uma manutenção corretiva planejada também, que é um pouco diferente. Essa manutenção preventiva, aliás, essa manutenção corretiva planejada, os problemas são identificados previamente, você consegue planejar um pouco. O equipamento às vezes ainda está funcionando, mas vai ter o seu desempenho reduzido. Então permite um pequeno planejamento, tipo, deu algum problema no equipamento agora, mas eu posso consertar ele daqui 4 horas ou daqui um dia.
Lembrando que não é planejado, a falha já aconteceu. O que você só vai planejar é o conserto dele. Você vai ter um certo tempo aí para você fazer o planejamento. E é executado em momentos oportunos, sem urgência. Ou seja, estragou o equipamento, tem a falha, vai ter que consertar, mas você consegue fazer talvez algumas horas ou no outro dia, por exemplo, né? Uma coisa extremamente urgente. Também temos a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva, a manutenção então é programada antes das falhas. É, por exemplo, pegar um exemplo básico aqui para todo mundo entender: o seu veículo. Você leva na oficina para fazer uma revisão. Isso seria manutenção preventiva. A vantagem, então, é que aumenta a vida útil. A desvantagem é que você troca, às vezes, peças desnecessárias. Por exemplo, você vai na oficina já fazer a revisão do seu equipamento, no seu automóvel, ou às vezes o mecânico troca peças que você conseguiria rodar aí, por exemplo, mais uma semana, mais um mês, quem sabe mais 6 meses, mas são trocados, então tem essa desvantagem. Na indústria, você vai fazer a manutenção preventiva no equipamento, vai ter peças que você vai trocar de tempo em tempo, não importando se a peça ainda está boa ou não, se tem um pouco mais de vida útil, você vai fazer a troca do componente. A manutenção preventiva também é normalizada na ISO 55000. Então, na ISO 55000 tem mais detalhes do que a manutenção preventiva. Tem a rota de inspeção, ou conhecida também como inspeção sensitiva. Essa é uma técnica de manutenção preditiva, é baseada nos sentidos humanos, por exemplo, a visão, a audição, tato e olfato, mas a grande vantagem, a grande sacada é que você pode combinar técnicas preditivas. Quais técnicas essas? Por exemplo, a termografia. Então você vai fazer a inspeção, aproveita fazer análise térmica nos equipamentos, identificar falhas, por exemplo, em painéis elétricos, por exemplo, de mau contato que causa aquecimento. É uma forma simples, de baixo custo e eficaz para detectar problemas iniciais. Então eu até recomendo, se não tem a manutenção preventiva estruturada ainda na sua empresa, você começa pela rota de inspeção. É mais fácil de você montar, fazer o planejamento, montar as inspeções e você vai conseguir pegar falhas mais fácil também, como eu posso dizer assim, você consegue identificar falhas antes que aconteçam. Então, essa é uma boa jogada. Nós também temos a manutenção preditiva. Qual tipo de manutenção que é essa? Preditiva. Primeiramente, preditiva não tem nada a ver com prédio, como eu já escutei algumas pessoas achar que fosse manutenção preditiva fazer prédio. Manutenção preditiva é um monitoramento contínuo ou com instrumentos para você monitorar os equipamentos. Então, ao contrário da manutenção preventiva, que você vai e desmonta o equipamento, ou seja, o equipamento tem que estar desligado para você fazer a manutenção preventiva. A manutenção preditiva você faz com o equipamento funcionando. Como assim? Vai ter sensores nos equipamentos que vão identificar, por exemplo, a vibração. Você, por exemplo, pode fazer análise de óleo em transformadores, análise de óleo lubrificante, pode fazer a própria termografia que eu mencionei para você. E tudo isso normalmente tem que estar com o equipamento funcionando. Logicamente, não análise de óleo, né, do transformador. Você precisa desligar o transformador por segurança e já fazer a coleta do óleo para fazer a análise e identificar, por exemplo, umidade no óleo, teor de PCB e outros componentes aí que podem estar poluindo o óleo isolante. A desvantagem, às vezes, que é um alto investimento inicial em monitoramento. Então tem esse custo. Por exemplo, pegar a câmera termográfica, jogar aí uma mais ou menos aí custa 20 mil. Então do nada você vai precisar de 20 mil para comprar uma câmera para fazer análise térmica. Uma simples, mas tem de 30, 40, 50 mil, por aí vai. A mesma coisa do que os analisadores de vibração e outros equipamentos. Então a desvantagem é essa, tem um certo custo. Apesar que muitas coisas que você consegue fazer, por exemplo, a análise de óleo isolante é um custo baixo. A termografia, né, para fazer não é um investimento tão alto, 20 mil, dependendo do tamanho da empresa. Essa manutenção também estará na norma ISO 17359. Tem a manutenção
Proativa. Essa manutenção proativa, ela elimina as causas das falhas através de melhorias nos equipamentos, de identificar a causa raiz. Então, por exemplo, na manutenção preventiva, você vai fazer uma prevenção no equipamento. Na manutenção preditiva, nós vimos que é com instrumentos, né, que você vai fazer. Só que normalmente nenhuma delas você vê a causa raiz dessa falha, do que está acontecendo. A manutenção proativa visa isso, você identificar a causa raiz, visa você melhorar o equipamento, fazer mudanças e assim por diante. A vantagem é que reduz falhas recorrentes. Desvantagem, alto custo inicial e maturidade do PCM e na produção. A manutenção proativa, o PCM precisa ter uma maturidade. Se o PCM, por exemplo, não entende o que é o 5-porquê, não entende o que é o 5W2H, não entende o que é o FMA, por exemplo, só faz manutenção preventiva, não faz nem manutenção preditiva, isso daqui não tem nem lógica você querer aplicar na manutenção. Ainda mais se o setor de produção não tem envolvimento de produção e manutenção. Há alguns casos que a manutenção proativa você precisa envolver outros setores, por exemplo, como a própria produção, às vezes meio ambiente, às vezes as finanças da empresa, né, a controladoria e assim por diante, dependendo do problema, porque você visa resolver a causa raiz. Imagine, por exemplo, que um equipamento está quebrando muito o rolamento. Aí às vezes vem as teorias, né? Por causa de vibração, por causa que o operador não trabalha bem no equipamento, porque não foi feita uma boa manutenção, mas talvez está quebrando porque esse rolamento está comprando de alguma outra marca. Então a análise de causa raiz visa isso, visa ver os porquê do que está acontecendo. Normalmente se utiliza aí os 5 porquê, por exemplo. Também está na norma 55.000. Resumindo então, as metodologias de manutenção é isso, sendo de forma clara, direta e objetiva. Temos também a classificação ABC. O que é essa classificação ABC? Muito comum na manutenção, mas tem alguns PCMs aí que não sabem o que é ainda e não utilizam. Então a classificação ABC é uma técnica utilizada para você priorizar as manutenções dos equipamentos, para você classificar os equipamentos como equipamento classe A, classe B, classe C, mas classe em relação a quê? A importância desse equipamento ao processo produtivo ou operacional. Então os equipamentos classe A são os equipamentos mais importantes no processo produtivo. Qual esses equipamentos, por exemplo? Imagine uma máquina que, se estragar essa máquina, interrompe todo o processo produtivo da indústria. Então esse equipamento é um classe A. Aí temos os equipamentos intermediários, os equipamentos classe B. Qual que são esses equipamentos? O equipamento da classe B é assim, estragou o equipamento, mas às vezes você tem uma reserva, às vezes não para toda a produção, toda a linha de produção, às vezes só uma pequena parte. Então esses são os da classe B. E os da classe C são os de menor importância. Por exemplo, que esse equipamento estraga, dá algum defeito, você consegue substituir, ou talvez dá algum defeito, você consegue resolver amanhã, depois não vai interferir no seu processo produtivo. Só para entender melhor aí, caso alguém não entendeu, pensa assim, você tem a indústria. O equipamento classe A, por exemplo, poderia ser o transformador que alimenta toda a unidade da planta. Se estragar esse transformador, você fica sem energia em toda a planta e não tem produção. Então, esse é o A. O da curva B, digamos, poderia ser, deixa eu imaginar aqui, uma esteira transportadora. Se der algum problema para movimentar, sei lá, caixas ou produto, você tem uma esteira auxiliar ou você consegue fazer a atividade manualmente. Você vai perder um pouco no desempenho, talvez vai ter um trabalho a mais, mas ainda vai conseguir manter a sua produção funcionando. Classe C, vamos pegar aqui, poderia ser, tem umas maquininhas que fecham a embalagem, né, que fazem a solda nas embalagens. Pode ser uma, digamos que você tem 10 dessas maquininhas, você está usando 5, mas tem 5 reserva. Então,
Se estragar alguma, se der algum defeito, você consegue substituir facilmente, não vai interferir no seu processo produtivo. Ou, digamos, se estragar, você pode fazer essa atividade amanhã, depois não tem muita importância. Então isso é a classificação ABC. Eu acabei respondendo, mas já que eu fiz um resumo para você, então os equipamentos classe A são os equipamentos críticos para o processo, falhas causam grandes impactos na produção, na segurança ou nas finanças da empresa. Exige manutenção frequente e monitoramento constante. Então, por exemplo, nesses equipamentos aqui, de classe A, você utilizaria manutenção preditiva, digamos. Classe B, a importância moderada, as falhas causam impactos médios, requerem manutenção preventiva regular e monitoramento periódico. Os classe C, de menor impacto operacional, as falhas que acontecem têm consequências limitadas, a manutenção corretiva normalmente é o suficiente. Então, após você fazer essa classificação aqui, ABC, com essa classificação pronta, aí sim você utiliza as metodologias de manutenção, as estratégias de manutenção e consegue fazer isso. Esse equipamento é classe A, preciso fazer uma preditiva. Esse equipamento classe A, uma classe B, uma preventiva o suficiente. Esse classe C aqui, talvez só uma inspeção ou uma manutenção corretiva o suficiente. Também vamos seguir que a nossa ferramenta 5W2H. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples e objetiva aqui. 5W2H. Então, o que é esse 5W2H aí? Eu fiz um pequeno resumo aqui. A ferramenta 5W2H é de gestão de projetos. Quem fez ou trabalha com gestão de projetos utiliza muito essa ferramenta aqui. Essa metodologia aqui, as respostas para essas 7 perguntas aqui que é essenciais, que eu já vou mostrar as perguntas, tem como função definir o que será feito, por quê, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custa. É o básico da gestão de projetos. Um detalhe aqui, só para adiantar uma coisa para você, adiantar não, te informar. A manutenção, pode-se dizer assim que a manutenção é uma pequena gestão de projetos. Na gestão de projetos, às vezes imaginamos, por exemplo, a construção do edifício, então tem toda a gestão de projetos, toda a programação, mas a manutenção, digamos, é uma micro gestão de projetos. Quando você vai fazer interferência no equipamento, fazer manutenção preventiva, você tem que ter todo um preparo, tem que ter toda uma programação seja com a produção de peças, serviços, mão de obra e assim por diante. Então, uma micro gestão de projetos, podemos dizer. Essas 5 perguntas vêm do inglês, por isso 5W2H. What? O que será feito? Way? Por quê? Where? Onde? When? Quando? Who? Por quem será feito? Aí tem o 2H, que seriam as 2 perguntas do inglês. How? Como que isso será feito? E how much? Quanto isso vai custar? Com todas essas 5, 6, 7, com todas essas 7 perguntas aqui, são as 7 perguntas essenciais para você executar qualquer atividade. Desde uma coisa simples a alguma coisa mais complexa, você tem de base essas 7 perguntas aqui. O que, por quê, onde, quando, por quem, como e quanto isso vai custar. Aqui, então, o 5W2H ajuda você a organizar ações, definir responsabilidades, otimizar recursos, garante clareza nas atividades, reduz falhas e aumenta a eficiência no projeto. Só um exemplo aí, quando eu trabalhava de eletricista numa empresa, a parte lá da garantia e controle de qualidade utilizava bastante 5W2H. Então, por exemplo, eles faziam uma auditoria no setor, identificava lá os problemas, por exemplo, botão de emergência solto, fio solto, máquinas talvez sem alguma proteção, e vinha tudo no 5W2H para mim como eletricista resolver. Então tinha lá o que? O que fazer? Por exemplo, restabelecer botão de emergência no setor tal. Por quê? O botão caiu e o botão de emergência funcionando é essencial. Deu alguma emergência lá, o botão de emergência tem que estar funcionando. Onde? Setor tal.
Quando que vai ser executada essa atividade? O prazo, então. Por quem? Quem vai executar? É o Lucineiro que vai executar. Como? Aí tinha lá a descrição. Vai substituir o botão de emergência, fazer isso, isso e aquilo. Quanto custa? Aí tinha o valor. Mas enfim, aqui eu até inseri um exemplo aqui. Esse é o básico aqui do 5W2H. Então o que? Aqui é do planejamento que eu fiz, um exemplo. Solicitar a compra de tijolos refratários do cristalizador. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas um equipamento de metalurgia. Então ele tinha 6 metros de comprimento mais ou menos. Embaixo dele é tudo a resistência que aquecia o produto. E entre a resistência e o equipamento tinha esses tijolos refratários aí que precisava. E foi feita uma grande manutenção na época, teve que reestruturar tudo, fazer tudo novamente, essa parte aí dos isoladores, né, dos tijolos. Por quê? Para substituição do suporte da resistência. Ou seja, a resistência passava no meio desse tijolo refratário, mas quase todos os tijolos estavam quebrados. Aonde? No caso, o equipamento estava no sorteio de manutenção. Quando? 2/3 de 2021. Quem ia ser o responsável? Lucenir. Como? Nesse caso aqui é a compra, né? Então eu ia calcular a quantidade de suportes que seriam utilizadas, alterar as medidas do furo de 32 para 34, ou seja, foi comprado uma resistência com um diâmetro um pouco maior. Se deixasse o tijolo com um diâmetro de 32, a resistência não ia passar. Então eu tinha que aumentar. E fazer a solicitação de 120 unidades. Aí aqui tinha o valor, tá? Minha foto aqui, mas o vídeo aqui, mas tinha o valor aí aproximadamente de quanto isso ia custar. Então você viu que o 5W2H é o modelo básico aqui, mas ele pode ser melhorado. Você pode pôr, por exemplo, aqui item 1, 2, 3, quando é alguma coisa que tem mais. Aqui no final você pode inserir o percentual de execução aqui, por exemplo, 80% concluído, 100% concluído, ou se foi ou não concluído. Para quem quiser, eu vou enviar um modelo detalhado, então só comenta aqui no nosso grupo lá do Facebook que você quer, eu vou estar enviando para você um modelo já do 5W2H, melhor do que esse daqui, mais otimizado. Aqui, por exemplo, esse planejamento aqui só para você ver, as letras estão pequenas aqui, talvez dependendo se você estiver num celular você não vai conseguir ver. Mas aqui é quando lembra que na minha história lá eu comentei que eu conheci uma empresa que realmente funcionava o setor de PCM. Eu cheguei em casa, eu estudei, no outro dia eu sentei na frente do computador para fazer toda a programação para fazer o setor de PCM onde eu estava funcionar. Então é isso daqui é só um pedaço do planejamento que eu fiz, ó. Então eu fiz aqui, ó, conceitos de mão de obra, né? Definir os conceitos de mão de obra, definir a visão e missão da manutenção, criar as apostilas de treinamento para o pessoal, fazer análise de mão de obra, ver a certificação do pessoal, levantamento de aptidões e responsabilidades do pessoal de manutenção, treinamento da equipe sobre a importância da manutenção. Eu lembro que na época eu juntei a equipe, fiz um treinamento esse mesmo treinamento que você está vendo aqui das metodologias de manutenção, eu fiz para os técnicos entender a importância da manutenção preventiva e preditiva, porque seria aplicado na empresa a partir desse momento. Aí, aqui a elaboração do macro, fluxograma da manutenção, elaboração do formulário de solicitação de serviço, e aqui está todo o detalhe aqui na época que eu fiz, né? Por que eu ia fazer isso, aonde eu deixei em branco aqui, quando, por quem, mas aqui tudo eu, e como que eu ia fazer isso e quanto que ia custar. Então, essa daqui é um pedaço da programação que eu fiz na época do 5W2H que eu mencionei na minha história. Só trouxe aqui para você ver. Aqui, ó, por exemplo, pode ver que é mais detalhado, né? Tem o escopo, tem o item, e aqui, ó, tem os status, né? O percentual de conclusão. Então, como que essa ferramenta pode te ajudar? Ela responde, né, 7 perguntas essenciais de qualquer atividade. Você terá um mapa dessa atividade para te ajudar a seguir seus passos. Você pode significar uma tremenda economia de tempo e recursos se você ter bem definido o que você quer. Quantas vezes que
ao setor de manutenção, ou você mesmo vai fazer alguma atividade e por não ser bem detalhada e definida, você perde tempo, você se depara com gastos que você não sabia que ia ter, de recursos que você não sabia que precisava, então o 5W2H te ajuda nisso. Onde você pode utilizar? Qualquer atividade, da simples à complexa, você pode utilizar o 5W2H. Por exemplo, no planejamento estratégico, para tornar uma empresa mais lucrativa, na manutenção de máquinas e equipamentos, na definição de um processo de recrutamento e seleção de pessoal, na realização de pendências da empresa, e eu também utilizei o 5W2H na época quando eu me casei. Então, o casamento aí, ao contrário de muitos, eu e minha esposa teve que se virar com todos os preparos, com os gastos do casamento, ninguém pagou o nosso casamento, e eu utilizei o 5W2H para fazer toda a programação, do buffet, né, que ia, do DJ, enfim, todo o planejamento do nosso casamento, inclusive fotógrafo, roupas, tudo eu fiz no 5W2H. Então estava bem definido lá o que a gente ia fazer no nosso casamento, o porquê e os passos e os recursos que a gente ia precisar. Dando só o contexto aqui um pouco, manutenção não precisa de métodos de gestão. Eu já ouvi essa frase, será que realmente isso é verdade, que manutenção não precisa de métodos de gestão? Vamos lá. Inspeção. Na manutenção você vai fazer inspeção, você vai fazer manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção produtiva, manutenção proativa e a RSM, por exemplo. Então isso é técnica, é metodologias, então você precisa disso. Na manutenção você vai organizar o PCM, você vai fazer gestão de estoque, você vai fazer procedimentos, você vai ter indicadores, vai fazer gestão de pessoas. Então veja bem, essa frase que eu já ouvi dizer que a manutenção não precisa de métodos de gestão, totalmente sem lógica. Você tem metodologias de manutenção e você precisa fazer gestão de todas essas coisas aqui. Organização do PCM, gestão de estoque e procedimentos. Aqui um apanhado aqui de algumas metodologias aqui, por exemplo, 5W2H, né, que nós conversamos, 5 porquê, cartão, anomalia, o Ishikawa, né, o espinha de peixe, curva da banheira, loop, PDCA, SMED, curva PF, o SWOT, A3, 5S, matriz Boot e assim vai. Se você conhece alguma dessa metodologia, deixe aqui nos comentários, por favor, que eu vou dar uma olhada depois. E sabe por que tudo isso que te passei aqui é importante? É importante pois poucos sabem. É importante pois já vai te ajudar, quem sabe, a se destacar no seu dia a dia. Que tal, ao invés de você passar um rabisco para executar uma atividade mais complexa, você faça um planejamento no 5W2H, por exemplo. Enfim, então vamos rever o que a gente aprendeu hoje aqui. Eu te mostrei que só ser um bom técnico não basta. Te mostrei que a gestão de manutenção não se aprende normalmente nas faculdades. Logo, quem tem um breve conhecimento pode se destacar muito. Você aprendeu o que é PCM para os iniciantes, né, que às vezes não sabiam o que é o PCM. As funções, conheceu algumas estratégias de manutenção, conheceu a classificação ABC, conheceu o 5W2H. E amanhã, para o encontro de amanhã, eu vou um pouco mais além. Vou te ensinar um pouco mais sobre a gestão de PCM. Nós também vamos ver o plano mestre de manutenção, vamos ver alguns indicadores essenciais, como organizar a manutenção preventiva. E tem outro assunto que eu não vou te dizer hoje aqui, você vai ter que vir amanhã aqui e assistir. Enquanto isso, vou te pedir um favor. Comenta aí no nosso grupo o que você achou do webinar de hoje, de tudo que eu disse, o que foi mais importante para você, às vezes que você não sabia, o que já vai conseguir aplicar amanhã no seu dia a dia. E se você não está ainda na nossa comunidade, então acesse o link que vai ser enviado para você aí no bate-papo. Também me siga no Instagram, @lucenirpiovesan. E eu agradeço você que ficou aqui assistindo até o final. Muito obrigado e até nosso encontro de amanhã.